Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Diego, tudo bom? Tudo bem. Parabéns, em primeiro lugar. Obrigado. Aqui é um dia de cada vez, né? Não parece que são 18 dias de cada vez. Todos eles juntos. É isso aí. Diogo, na semana passada, na quarta-feira, o Antagonista trouxe com exclusividade a informação de que Jair Bolsonaro tinha sido alertado pelo deputado Luiz Miranda das possíveis irregularidades na compra da Covaxin. Sim. Uma hora depois, pouco depois, trouxemos a primeira entrevista dele, divulgando o áudio do Luiz Miranda admitindo, né, confirmando que levou a Jair Bolsonaro, junto com seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, essa história. Na sexta-feira, eles vão à CPI da Covid, no finalzinho ali da sessão, soltam o nome do Ricardo Barros como um deputado que teria sido citado pelo presidente da República como alguém que teria participado do envolvimento aí, se envolvido com essa história toda da Covaxin, e aí no sábado, os irmãos Miranda aqui dão uma entrevista exclusiva para a gente e soltam mais uma. Dizem que podem, sugerem ali, o Luiz Miranda deixa claro, sugerindo que pode ter uma gravação do presidente da República. Ele diz que ele não gravou de jeito nenhum, mas ele não estava sozinho na sala, quer dizer, ele estava com o irmão dele. Então ele deu uma dica bastante clara aqui sobre o autor da gravação, ou quem foi encarregado de fazer a gravação, digamos assim, foi o irmão dele, e tudo que aconteceu depois foi... Você vai mostrar um trechinho dessa Isso, entrevista, vamos assistir, né? Vamos lá. Preta, solta pra gente, vamos lá. Deputado, o senhor não teme que em algum momento, nos próximos dias, fique a sua palavra contra a palavra do presidente? Aí ele vai ter a surpresa mágica. Se ele fizer isso, eu vou ter que fazer algo que nunca um parlamentar deve fazer com o presidente. Mas aí ele vai ficar constrangido, muito, porque eu tenho como provar. Mas na hora certa. O senhor tem como provar que Jair Bolsonaro disse o que o senhor está dizendo que ele disse em relação a Ricardo? Tudo o que eu falei para ele. Então é melhor ele não fazer isso. É desnecessário, é uma loucura. Se fizer isso, esquece 2022, porque vai ter um Brasil inteiro descobrindo que ele mentiu. Ele não mentiu ainda, até então ele já admitiu que a gente foi lá, de que quando a gente falou para ele mandou corrigir. Ontem ele teve uma falha na fala, que eu e meu irmão começamos a rir, falou assim, cara, ele não está acompanhando o caso. Porque o caso da invoice, eu mandei na segunda-feira para o Diniz, ele não tinha visto a invoice, então ele fala na fala dele ontem, numa entrevista rápida que ele dá, que nós mostramos os detalhes da invoice. Então a gente levou para ele, mas ele nem viu direito, ele já entendeu o caso, ele não viu o detalhe. Né? Pode ser que alguém dentro do Ministério tenha dito para ele, talvez. Então, assim, ele tem que se ater ao que nós fizemos. Nós fomos lá, levamos um monte de matéria, um monte de documento, mostramos o que era, mas ele não pegou esmiuçou igual, né, demonstrou. Ele entendeu na hora. Era só ele falar isso. Eu entendi na hora. Eu falei que ia caminhar protegido da Polícia Federal. Ficou claro para ele o que estava acontecendo. Então, é desnecessário o presidente. Já passou dos limites os filhos deles, me atacando, chama de 7-1, dizendo que eu estou mentindo. Se ele fizer isso, a gente vai ter que provar de um jeito que é totalmente desfavorável para o resto da carreira política dele, porque a gente se precisar, a gente prova, só isso. Se precisar, a gente prova. Deputado, todo mundo que está acompanhando aqui no chat está entendendo dessa fala do senhor que o senhor tem mais munição. E estão perguntando se o senhor gravou o presidente. O senhor gravou o presidente, o senhor tem como provar que ele disse isso, de alguma maneira? Mas tinha 2 pessoas na sala, tá? Ok. Tinha 3, né, com ele, né? Tinha 3. Eu, como parlamentar, não gravaria. Mas vamos mudar esse assunto, Diego, por favor? Vamos sim. É claro que é importante, essa pergunta não é nem minha, é de todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu só quero que ele não continue mentindo. Só isso. Se ele falar a verdade, se ele mostrar, mas eu só falei o nome do Ricardo porque as matérias estavam ali com o nome dele também, do caso da Global, e blá, blá, blá. Ele pode inventar o que for. Mas ele sabia, falou que ia mandar para o DG da Polícia Federal. Ele só fala a verdade, porra. Segue a vida. Enfrenta os problemas como todos nós, enfrenta o desvio de finalidade desse contrato,
vá para cima, manda a PF investigar, igual ele falou que fez ontem, entendeu? Poxa, tira a gente da confusão, parecendo que a gente quer palanque, não quer palanque, está se defendendo. Eu não tenho que me defender, tem que se defender, são aqueles que estão fazendo coisa errada. Eu sou o denunciante, nós somos as pessoas que enxergamos algo errado, e não é denunciante de um crime, é de um indício. Para ter certeza se é crime, é só polícia que faz isso, não é ministro, não. Ô, Diogo, ele pediu para mudar de assunto, a gente não vai mudar de assunto, não. Vamos continuar no mesmo assunto. Eu imagino que foi uma sugestão retórica, Diego. Eu acho que ele quer que a gente fale sobre isso. É evidente que ele está calçado, é evidente que o Bolsonaro entendeu o recado, a gente já havia compreendido isso diante da reação do Bolsonaro, né? A covardade, ele não atacou e não desmentiu o Luiz Miranda em nenhum momento. E talvez tenha feito a declaração mais desastrada possível hoje, dizendo que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Eu vi nas redes sociais muitas comparações com a frase do Lula, de eu não sabia, mas é muito mais grave, porque a própria acusação do Luiz Miranda é que ele não sabia, mas ficou sabendo, porque o Luiz Miranda e seu irmão levaram para ele essa questão em março, talvez até em janeiro, né? Isso a gente tem que conversar também depois, porque parece que foi uma coisa em duas etapas. Quer dizer, em janeiro ele levou, viu que o Bolsonaro não estava se mexendo, voltou em março, provavelmente com o gravador no bolso, e gravou tudo. Mas a reação do Bolsonaro ao dizer que não sabia de nada, quando é justamente disso que ele está sendo acusado, de que ele foi informado sobre o assunto e não fez nada, é uma evidente confissão. É outra confissão o fato de ele ter chamado a Polícia Federal agora, quer dizer, depois dos fatos, embora ele houvesse prometido envolver a Polícia Federal nesse caso lá atrás, aos irmãos Miranda. Não, há uma série de coisas, mas o medo dele, o Bolsonaro tá com medo, é evidente que ele está com medo. Ele não pode atacar o Ricardo Barros de um lado, que é o esteio do governo, é o centrão, é o cara para quem, e isso o Luiz Miranda está dizendo o tempo todo, para quem o Ministério da Saúde foi entregue. É outra questão, estou falando demais, mas tem outra questão que precisa ser considerada. Ele disse que não sabia de nada do que estava acontecendo, mas quem estava no Ministério não era um cara distante dele, era o Pazuello, que neste momento está no Palácio do Planalto. Então, se ele não sabia até quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, agora ele deveria estar sabendo, né, exatamente o que aconteceu e como aconteceu, quem tocou esse troço. Mas é evidente que ele já sabia, é evidente que ele acobertou os fatos porque tinha medo. A gente não sabe, por exemplo, se quando o Luiz Miranda foi denunciar esses fatos em março, o Bolsonaro fez o que ele estava ameaçando, o que ele ameaçou publicamente, quer dizer, interferir na PF para proteger os filhos e os amigos. O Sérgio Moro saiu do Ministério por causa disso, porque o Bolsonaro queria intervir, ele falou que faria isso, ele disse na reunião dele, ali no Palácio do Planalto, ele ia interferir na PF. É bastante provável que, ou bastante provável, é de se supor que ele possa, diante desse retrospecto, que ele possa ter ligado para um cara e falado, maneira aí. Então é tudo péssimo, tudo péssimo. Tudo péssimo, a solução é impeachment, é evidente. O Brasil não vai sair dessa de outra maneira. Só vai sair com impeachment. E aí você também tem novidades, né? Você conversa com esses monstros do Centrão e sabe como eles se mexem e como eles raciocinam. Diogo, olha, na entrevista do sábado, o Luiz Miranda diz aqui no Antagonista que desde o momento em que ele estava na CPI ainda, prestando depoimento, ele já começou a receber no celular dele mensagens de apoio de gente da base do governo, de bolsonaristas até,
da ala bolsonarista ali do PSL, segundo ele não fala do PSL, mas é a ala bolsonarista do PSL, e também o pessoal do Centrão. Desde sexta eu estou ouvindo aí o máximo de gente possível. Olha, o que estão falando, Diogo, é o seguinte: alguém vai se dar muito mal. Mas, espera lá, o Luiz Miranda já denunciou, já disse o que ele tinha para dizer. Agora querem um pouco mais dele. Querem que, se tiver a gravação, que ele divulgue essa gravação. O deputado, até então, não afirma categoricamente que tem essa gravação. A gente viu aí o trecho da entrevista. E vale lembrar que Bolsonaro, que tanto fala, ou melhor, tanto grita, até agora não veio desmentir publicamente o Miranda, né, Diogo? Fico calado, e é evidente que o Luiz Miranda está esperando o momento em que o Bolsonaro não vai resistir e vai dizer se Luiz Miranda está mentindo. Eu não disse o nome do Ricardo Barros na reunião. A Folha de São Paulo, que entrevistou muito depois, todos os jornais roubaram a tua entrevista, todos eles roubaram o teu furo, Diego. Uma coisa vergonhosa que mostra que não só o país está polarizado e está dividido, mas a própria imprensa está com se comporta como o centrão. A imprensa é um centrãozão que se alia ora lulista, ora bolsonarista, é um negócio bastante nojento. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, mas esse centrão, o Luiz Miranda está esperando que o Bolsonaro se exponha ainda mais para poder dar a marretada na cabeça dele. Isso fica evidente escutando a entrevista dele, mas eu dizia que na entrevista à Folha de São Paulo, ele deu até um detalhe. A entrevista durou 50 minutos, o Bolsonaro citou o nome do Ricardo Barros depois de 10 minutos, e daí ele reproduziu as mesmas frases que ele disse para você aqui no Antagonista, aqui na tua entrevista, porque ali também tem uma mensagem implícita, né? Parece uma transcrição de algo gravado, de um texto gravado. Então, todo esse... Agora, os fatos estão aí, né? Não sei como é que eles vão se livrar. A gente sabe que a denúncia foi levada a um deputado que diz isso, ao irmão do deputado, que é o servidor do Ministério da Saúde, que diz isso. O presidente da República não fez absolutamente nada. Nós temos até as mensagens, a gente tem os prints das mensagens enviadas pelo Luiz Miranda ao assessor direto do Bolsonaro pedindo a reunião. Essa reunião só ocorreu porque ele mandou essas mensagens já ameaçando detonar esse caso. O Bolsonaro recebeu na hora o Luiz Miranda, mas ali ele já fazia as denúncias sobre o cambalacho no Ministério da Saúde envolvendo a Covaxin. Agora a coisa está se alargando, tem outra vacina chinesa em teste e vai adiante. É um esquema, como a gente sabe desde sempre. Esse câncer da corrupção funciona desse jeito. Quer dizer, não é que durante a Lava Jato tenham descoberto um contrato para construir uma usina hidrelétrica. Eram todas as usinas hidrelétricas que tinham um percentual de propina que era repassado pelas empreiteiras com uma planilha. Então, o negócio funciona desse jeito, né? Eles se infiltram nos ministérios e começam a roubar. Sobre essa questão do Miranda lembrar expressões, né? Ele até citou para a gente uma delas, que Bolsonaro teria dito, mais uma desse cara, Ricardo Barros. Sobre isso, o próprio presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, também chama atenção. Ele deu declarações no fim de semana dizendo que o deputado usa expressões que uma pessoa em condições normais de temperatura e pressão não lembraria 2, 3 meses depois do ocorrido, dando a entender que sim, o Omar Aziz também acredita que o Luiz Miranda tem a gravação do presidente da República. O repórter Wilson Lima apurou lá nos bastidores do Palácio do Planalto que, por enquanto, a estratégia é esperar um pouco, respirar fundo, segurar o Bolsonaro, justamente com medo de perder esse apoio do Centrão ou do dia seguinte de uma explosão aí do Bolsonaro em relação a esse caso. E ouvindo o pessoal do Centrão, que passou o fim de semana pressionando o Arthur Lira, Diogo, essa turma ouviu do presidente da Câmara que a posição dele, por enquanto,
hoje, segunda-feira, continua sendo de não avançar com o processo de impeachment. A verdade é que a gente sabe que manter Bolsonaro no poder ainda interessa para quase todo mundo que está ali no poder, né? No Congresso. Sem dúvida nenhuma. Agora, não há hipótese de explosão do Bolsonaro. Ele sabe que ele tá numa lascada aí, ele não tem o que fazer. Ele tem que ficar quieto, tem que escutar calado esse negócio, porque se ele avançar ao final, ele pode tomar um revertério do próprio Luiz Miranda, né? Então, sem saber exatamente o que Luiz Miranda gravou, ele não pode reagir. E esperar calado, na verdade, é porque ele não tem o que dizer, né? Ele não tem o que responder, ele não pode responder nada, exceto essa frase infame, mal colocada, inoportuna, de que não tem como saber o que acontece nos ministérios, dando a entender que há corrupção, que ele não pode fazer nada, porque o quê? Porque ele entregou para o Centrão. Qual é a saída? Uma frase dessas, que mensagem envia para o eleitorado dele, para a população em geral, para o Centrão, para as oposições todas, direita, esquerda, centro? O cara está fragilizado, não tem o que responder. A maior bandeira que ele deu, aliás, foi bloqueando a nossa página no Twitter, né? Ele bloqueou o antagonista no Twitter, obviamente foi ele, ou foi um assessor dele, mas num momento... O Carluxo, né? Algum imbecil desses, mas num momento de raiva extrema, para não receber notícia, eles não querem saber o que a gente está publicando, não querem que a gente leia o que eles publicam. E se eu fosse aqui do lado de cá, se eu consultasse o Twitter para saber o que está acontecendo no mundo, eu ficaria feliz de não ter acesso ao que diz o Bolsonaro. Eu não posso fazer isso, porque eu sou jornalista, assim como você. A gente vai ter que ter acesso a esse troço de alguma maneira. Aliás, é ilegal, inclusive, que o Bolsonaro faça um negócio desse, porque ele paga a gente com dinheiro público para publicar as coisas no Twitter. Então, ele não tem o direito de privar um órgão de informação, de imprensa, das informações oficiais que são publicadas no Twitter dele. Mas dane-se, ele que vá às favas. O que importa nesse caso é que o cara deu mais uma bandeira entre as várias bandeiras que ele deu nos últimos dias, de que não sabe, não tem a menor ideia de como se safar dessa enrascada, ao mesmo tempo em que derrete nas pesquisas eleitorais, etc, etc. A gente sabe que ele está numa situação dura. Diogo, agora não deixa de ser inacreditável que muita gente no Congresso, inclusive ao que tudo indica o próprio Arthur Lira, ainda espere a gravação para pensar, para avaliar melhor se de fato o que ocorreu, mas espera lá. O que o Mário Sabino... Diego, eles esperaram 500 mil mortos e não se mexeram. A gente vai esperar uma gravação do Luiz Miranda agora para se mexer? É evidente que não. É evidente que há um compromisso aí e há uma cumplicidade que extrapola qualquer limite ético. Não dá para raciocinar em termos de moralidade ou de até políticos, até de oportunismo eleitoral. Não dá para usar as categorias às quais nós nos habituamos, porque isso daí está em outro mundo, em outro universo, o horizonte é diferente. Essa gente, em caçapa, aceita 500 mil mortos, aceita o discurso terrorista do Bolsonaro contra a própria população, provocando mortes atrás de mortes e atrás de mortes, e ninguém fez nada, exceto a CPI da Covid, que estava ali para tentar desgastar um pouco o Bolsonaro e preparar o terreno para o Lula, como a gente sempre disse. A coisa, como nós sempre dissemos também, saiu do controle porque a CPI pode dar nisso aí. As coisas podem crescer. Muitas vezes elas crescem. Nesse caso, cresceu e construiu mais uma evidência
gravíssima, que mistura a calamidade. O crime do Bolsonaro é muito maior, porque envolve mortes. Mas o agravante, nesse caso, foi ter entregue o Ministério por um provável esquema criminoso, corrupto, o que torna ainda mais indecente tudo o que aconteceu no Brasil. Só isso, só torna mais indecente. O crime da pandemia já está mais do que conflagrado, configurado. Isso daí só torna mais asqueroso a ação bolsonarista durante a epidemia. Porque tem dinheiro envolvido, pior ainda, pior do que se imaginava. E não é pouco dinheiro, a gente está falando só da Covaxin de um contrato de 1,6 bilhão. Eu digo só da Covaxin porque, como o Diogo bem lembrou agora há pouco para você que nos acompanha, agora outras vacinas vão entrar na mira da CPI, como a CanSino, mais uma vacina chinesa contra a Covid. Diogo, eu queria finalizar esse nosso bate-papo relembrando a você que Bolsonaro sempre se disse imbrochável, incorruptível, que podiam chamar ele de qualquer coisa, menos de corrupto. Irroubável. Olha, para ele é um problema. Para ele é um problema, porque traz à tona tudo que ele fez no passado para proteger os filhos dele, etc, etc. Mas aqui também, é como no caso do crime da pandemia, já está mais do que claro, eu acho, para grande parte da população. Isso a gente vê não só nas pesquisas, a gente vê num clima nacional de repúdio, de nojo do bolsonarismo, que as pessoas não caem nessa história. Então o cara pode falar que ele é imbrochável e a gente só teria o testemunho da mulher dele para saber se isso é verdade ou não, mas não é um problema relevante para o futuro do país. O que é relevante é o crime que ele praticou no último ano e meio, mandando as pessoas, os brasileiros, para o matadouro do vírus. E agora, com esse agravante gigantesco que pode colar na imagem dele a pecha de corrupto. E isso é ruim eleitoralmente. Mas eu acho que chega também, acho que a frase do João Amoedo é verdadeira, chega de ficar discutindo 2022 neste momento, porque há uma etapa anterior. O Bolsonaro tem de sair, ele tem de cair. O Hamilton Mourão, se tivesse o mínimo de hombridade, estaria construindo essa alternativa, garantindo o pessoal do Congresso Nacional, do STF, que vai haver uma transição em 2022 democrática, dentro das regras, que ele não vai fazer um pastelão de milico para se manter no poder, mas ele deveria estar conversando republicanamente com as outras instituições para organizar uma saída rápida dessa enrascada em que nós nos metemos com o Bolsonaro. É preciso, antes de 2022, falar sobre 2021. E 2021 só tem um sentido na história do Brasil se o Bolsonaro for afastado. E ele tem de ser afastado imediatamente. 2022 é tarde demais. Daí entrega o país para o Lula. Foi o problema do Brasil. O eleitor faz o que quiser. O que é importante neste momento, a gente vai fazer campanha contra ele, é evidente que nós vamos, mas neste momento é fundamental e prioritário tirar o Bolsonaro do poder, inclusive porque essas questões todas só poderão ser investigadas se ele estiver fora do Palácio do Planalto, porque ele tem a PGR na mão, ele tem grande parte do Congresso no bolso, tem uma parte do STF que vai tomar cafezinho com ele, secretamente. Então essas questões todas, e tem a PF, tem a ABIN, ele tem tudo na mão, tem todo o aparato de segurança. Então essas questões todas, de extrema gravidade, só vão poder ser investigadas, apuradas e punidas se o cara estiver fora do Palácio do Planalto. Chega, acabei o meu comício.
Diogo, por falar em Lula... tem todo o aparato de segurança, mas não consegue nem impedir alguém de entrar com um gravador com o celular no bolso no Palácio do Alvorada, hein? Porque, além de tudo, eles são de uma incompetência atroz. Agora há pouco, Diogo, saiu a decisão do Ricardo Lewandowski também dizendo que anulando as provas da Odebrecht contra Lula. Ou seja, em meio a todo esse desgaste de Bolsonaro, Lula ganha mais um fato aí, mais uma notícia para colocar na sua campanha, e é isso, hein? Eu não sei se vai colar tanto assim. As pessoas estão achando que isso cola. Eu tenho grandes dúvidas. Para se apresentar para o eleitorado brasileiro dizendo: olha, o ministro que eu indiquei, com o qual eu comia frango a passarinho em São Bernardo do Campo, anulou todas as provas contra mim. Eu acho que esse discurso não é que seja tão vantajoso do ponto de vista eleitoral quanto pode parecer. Anular provas contra ele é porque havia provas, é evidente, a gente sabe disso, nós ajudamos até a coletar algumas dessas provas. Eu espero que, além de ter ajudado, contribuído enormemente para meter o Lula na cadeia, a gente faça, e para o impeachment da Dilma Rousseff, a gente consiga também talvez as duas coisas com o Bolsonaro, impeachment e cadeia para ele. Seria ótimo para o nosso site. A gente pode até fechar, bloquear, faz o que quiser, Bolsonaro. Mas se a gente pudesse dar uma forcinha para conseguir o seu impeachment e a sua prisão, eu ficaria muito satisfeito com o meu trabalho jornalístico e poderia me aposentar com grande felicidade. Diogo, obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Diego. Continue circulando sem máscaras por aí. Sem máscara, assim, hoje foi o primeiro dia, eu não saí de casa. Vergonhosamente eu fiquei em casa o dia inteiro. Mas amanhã eu vou dar uma banda. Maravilha. Um abraço, Tchau, Diego. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.